Oi pra você que tá aí do outro lado, tá começando mais um episódio do nosso podcast Nota 1000, mais um conteúdo dentro do nosso projeto Nota 10, que é esse programa de preparação, esse canal de preparação pra você que tá se preparando para o Enem 2024. E hoje, né, ano passado a gente já tinha trazido aqui pra vocês uma psicóloga e hoje tem rostinho novo aqui no nosso podcast Nota 1000. Olga Gomes, ela que é psicóloga, tava aqui me contando 9 anos trabalhando já com estudantes, com foco nessa preparação para o Enem. Então, ninguém melhor que ela para estar falando com a gente, para estar dando conselhos para você que vai fazer o Enem 2024. Olga, bem-vinda ao Nota 1000. A gente tá muito feliz de receber você aqui hoje. Obrigada, Tiffany. Responsabilidade, você botou logo aí, 9 anos, né? Aí a gente já entrega aqui. Já entrega, né? E eu tenho que entregar também. A gente já gosta de dar uma, assim, de familiarizar, né, quem tá acompanhando o Nota 10, de quem está aqui participando. E é importante a gente falar para que todo mundo tenha noção, já são muitos anos dedicados a acompanhar estudantes, né? Sim, eu trabalho dentro de uma instituição preparatória para Enem. O foco realmente é esse, apenas com esses tipos de estudante. Clínico também, e tenho dentro do meu quadro de pacientes, estudantes adolescentes que fazem, né, essa rotina de estudo. Então eu sempre estou me especializando, me qualificando, buscando realmente trabalhar dentro da saúde mental deles, porque é algo que realmente impacta durante todo o processo, né? Desde quando você vai fazer a matrícula em mais um ano, ou então em um novo ano para quem está saindo do terceiro ano, né? Até chegar a data do Enem. Olga, e por que o Enem causa essa ansiedade na gente? Na verdade, a gente pode dizer assim, a gente está falando de Enem, não tem como falar de Enem, mas é o novo. É algo que vem como uma prova numa escola, né? Que eu preciso da nota para passar. A nota da prova é algo que caracteriza se eu tenho aprendido ou não. Então, quando gera uma responsabilidade na gente, então impacta o medo. E o medo é consequência da ansiedade, né? Então, o medo ele vem para nos preparar. Se a gente não sente medo, então, consequentemente, a gente vai enfrentar aí tudo que vem pela frente sem um preparo, né? E para o Enem não é diferente. Ele está fazendo uma prova que, para muitos, é o que vai mudar a minha vida. Mas não necessariamente. Você vai ingressar num curso e aí você, quando chegar nele, você pode ver que não é isso que eu quero. E aí você pode voltar e fazer a prova novamente e ingressar em outro curso. Então, não necessariamente você coloca o Enem como algo que seja o divisor de águas na minha vida como um todo nesse momento, né? Mas vem essa questão dessa pressão, desse imediatismo de passar, vem a pressão social, vem a pressão familiar. Então, tudo isso vai impactando no contexto emocional dos nossos alunos, que vai gerando esse medo, essa ansiedade e desencadeando vários outros fatores no dia a dia deles. Você acha que o fato de o Enem acontecer, por exemplo, uma vez ao ano, traz esse peso? Porque você falou, né, é uma prova na escola. E aí, quando a gente tá ali fazendo a prova no dia a dia, você falou, e eu pensei, quando a gente tá, sei lá, no ensino fundamental, no ensino médio mesmo, a gente divide por bimestres, né? Sim. E aí, se eu não tirei uma nota boa nesse bimestre, eu posso tirar uma nota boa no próximo, eu posso recuperar em um curto prazo, né? E aí, no Enem, como se a gente não tivesse essa possibilidade, né? Eu tenho que... É uma vez. E isso também traz esse peso para o Enem? Muito, e ainda mais assim, é uma vez e eu estou concorrendo nacionalmente, né? Estou concorrendo com o Brasil todo. Ao contrário que, pelo menos na minha época, não sei, né, na sua, mas na minha época era o vestibular vocacionado na UERN e ainda mais tinha, na época era a Exam ainda, que tinha vestibular no meio do ano e no final do ano. Então a gente tinha várias oportunidades. Hoje a gente tem algumas universidades ainda no Brasil que tem o vestibular, que dá oportunidade para eles estarem fazendo essa prova independente do Enem, né? Que a nota do Enem pode até ajudar, tudo, mas esse fato de você fazer uma vez ao ano e a concorrência, né, ser nacional, a pressão ainda se torna maior. Como é que você costuma trabalhar essa ansiedade com seus alunos ao longo do ano? A gente está falando mais, né, nessa reta final, porque o Nota 10 ele vem nessa perspectiva de dar esse gás nessa reta final, quando todo mundo já está assim, cansadinho, nossa, já nas últimas, e aí o Nota 10 chega para dar esse impulso final.
Mas como é que é esse trabalho ao longo do ano? Tiffany, eu trabalho, como eu já disse, eu trabalho no cursinho preparatório para Enem e eles são isolados, né? Então eu tenho alunos que fazem os 5 isolados e eu tenho um aluno que só faz um isolado, então faz o isolado online, e a gente dá essa oportunidade também para quem faz online para poder estar fazendo esse acolhimento na plataforma online, né? Então, assim, hoje a gente tem uma rotatividade, hoje só sou eu psicóloga desse cursinho, então eu não tenho como atender fixo cada aluno, mas eu tento acolher eles de todas as maneiras. Cada um tem o meu número pessoal, né? Então, às vezes, meia-noite eles mandam mensagem, né? Tudo. E aí eu atendo de forma acolhedora clínica mesmo, lá dentro da escola, né? Não faço a clínica contínua, mas eu acolho eles dessa forma, trabalhando dentro de uma perspectiva de instrumentações, de estratégias comportamentais para que eles possam lidar com isso diariamente, né? A gente também tem a gente tem hoje a instrumentação dos testes psicológicos, que é um teste de personagem. Eu adotei esses 3, não é para fechar diagnóstico, mas é para dar um norte de trabalhar com esse aluno, que é um teste de personalidade, um teste de atenção concentrada e um teste vocacional. Porque a maioria das vezes já chega querendo curso X, mas outras vezes tem aluno que está saindo do ensino médio, né, que ainda não sabe, então a gente tem essa oportunidade também de estar fazendo esses testes com ele. E aí, dentro desse acolhimento, dentro dessa conversa, a gente vai trazendo e identificando os fatores do dia a dia, porque muitas vezes é autocobrança por conta do curso, que hoje a porcentagem maior é de medicina, que o peso ainda se torna maior dessa pressão que a sociedade coloca, porque medicina coloca como um curso, né, gigante, que não deixa de ser. E vem a questão deles verem a questão da família, que muitas vezes a gente já evoluiu muito, mas muitas vezes a família tem uma cobrança maior do que deve, coloca essa responsabilidade e, além de tudo, coloca aquela fala que quando ele está num processo de descanso, você não está estudando. Como assim? A gente faz o horário de estudo com cada aluno, de acordo com a rotina deles. É o famoso estudo enquanto eles dormem? Pois é, mas aí a gente tenta equilibrar isso. A gente precisa conhecer cada perfil de aluno, né? Enquanto eu me identifico estudando à noite, você já se identifica estudando de manhã. Então, eu preciso conhecer o perfil desse aluno para poder estar elaborando com ele um quadro de rotina de estudo, né, para poder fazer parte do ciclo. E o que é esse ciclo, Olga? O horário de estudo em si, uma atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono e, querendo ou não, equilibrado uma vida social, né? Precisa equilibrar. Não é porque eu estou estudando para o Enem que eu vou abdicar de tudo. Não, eu preciso equilibrar. Há uma diferença. E para eles entenderem tudo isso, é um processo muito delicado, porque a autocobrança é muito forte, muito forte. Se eu estou cansada e eu deixei de responder, foi uma demanda de uma aluna que eu tive hoje de manhã. Eu tinha um compromisso e eu estava necessitada desse compromisso para poder desopilar, para poder conversar, espairecer. E quando meu namorado chegou, faltava 3 questões para eu responder, para eu concluir o meu ciclo, sim, né? Uhum. E aí eu fechei e fui. Só que aí eu não consegui estar lá. Minha mente estava nas 3 questões. As 3 questões que faltaram. Só que assim, o perfil dessa aluna é um perfil de uma aluna totalmente disciplinada, né, focada, que tem um desempenho bom. Não que não fosse, isso não justifica, né? Mas ela sabe do que ela fez, né? Então ela precisa reafirmar isso, ela precisa identificar que ela precisa desse momento para poder complementar essas 3 questões. Se ela tivesse continuado cansada, né, desmotivada, será que ela teria conseguido responder e obter o êxito nessas 3 questões? Uhum. Né? Então, a gente identificar o limite é muito importante. E o processo de acolhimento aos alunos começa nessa questão do autoconhecimento deles junto comigo. Uhum. Né? Então, para trabalhar a ansiedade, você começa entendendo
a individualidade do aluno. De cada aluno. Antes desse início, desse cronograma de estudos. Sim. E aí isso também... A questão a gente chama de anamnese, né? Muita gente liga a anamnese à clínica. Não. A gente precisa fazer uma anamnese também dentro desse processo. E o que é que significa fazer a anamnese? É uma entrevista. Né? Cada psicólogo faz seu perfil de entrevista. Dentro da clínica tem um padrão, podemos dizer, e dentro da escola também a gente pode adotar um padrão. Então hoje eu tenho o meu, né? É perguntar desde a sua idade, a pretensão do curso, quem tem, há quanto tempo terminou o ensino médio, então, né? Se ainda está ingresso no ensino médio, quais as disciplinas que você tem mais dificuldade, quais as disciplinas que você mais se identifica, o horário que você mais rende, o horário que você menos rende. Então, tudo isso, todas essas perguntas faz com que eu conheça um pouco do perfil desse aluno dentro do processo de estudo, né? E aí eu consiga ajudar ele no seu cronograma de estudo. E aí, assim, você consegue identificar, como você falou, um aluno consegue estudar mais pela manhã, mais pela tarde. Porque, às vezes, a gente também fica com algumas coisas muito padronizadas, né? Tipo, eu preciso estudar de manhã ou no contraturno da escola, né? Aí, se eu estudo de manhã, então eu vou estudar pro Enem à tarde, ou o contrário. E aí, fica nessa cobrança também, tipo, a gente tem que seguir um padrão. Não, cada pessoa tem um método de estudo individualizado. É isso que eu também bato na tecla com eles diariamente. Por quê? Porque como eles estão num conjunto, eles se tornam uma família, né? Eles estão eu vou colocar praticamente quem já concluiu o ensino médio, né? Que está dentro do cursinho. Então, às vezes, de manhã ele está num cursinho, de tarde ele já está em outro e de noite ele já está em outro. Ou então, no rodízio, eles sempre vão seguir, então eles se tornam uma família. E aí eles vão dividindo as experiências, tudo, e vai gerando comparações. Então, isso também faz muito mal. Porque fulano bateu o conteúdo, porque ciclano sabe mais do que eu, porque isso e porque aquilo, e eu não estou conseguindo, né? E não é assim. Eu preciso até desmistificar isso quando eles chegam para mim com isso. Por quê? Porque você não consegue nem ser você 100% que você foi ontem. Como é que você vai querer ser igual ao outro? A gente não consegue, em todos os sentidos. E no estudo para o Enem não seria diferente. Né? Então, eles geram essa autocobrança também em cima dessa perspectiva do colega. Eles não se veem mais nem como tão concorrentes como eles se viam antes, na época do vestibular. Né? Eu venho conversando com eles, eu venho observando, né, a parceria, né? Eles se abraçam, principalmente nessa reta final. Né? Eles se acolhem muito, porque o cansaço bate. Né? A gente até estava conversando com a equipe, mas a gente está cansada de ver eles cansados. Né? A gente se cansa de ver eles cansados, mas eles estão lá, persistentes, assistindo aula, indo para aulão, vão aí. Hoje vamos colocar para estudar. Gente, um canto para estudar. Se vocês querem sair da zona de casa, né, que muitos se identifica como uma zona de conforto nessa reta final, vão para a biblioteca da UFES, a biblioteca da UERN, que traz esse âmbito mais de estudo, de acolhimento de várias pessoas estudantes. Então, dá um ânimo, dá um gás. E aí eles, Olga, tá dando certo, a gente tá indo em grupo de estudo, tá sendo bem diferente. Eu disse, que bom que tá dando certo. Então, eles se veem enquanto família, enquanto parceiros. Mas, quando chega em casa, aí vê o desempenho de um, vê o desempenho de outro, aí vai gerando a questão da comparação. E isso também não é nada bom. O que é que mais causa ansiedade durante esse processo do estudo? Sei lá, uma meta que não é batida, essa ansiedade de que a prova chegue logo, é um conteúdo que eu não estou conseguindo entender e aí eu fico com a cabeça pesada e aí é que eu não entendo. Qual você acha que é o ponto que mais causa ansiedade? Tiffany, eu não posso dizer a você de exatidão, porque realmente eu posso fazer uma enquete e você vai ver que é bem equilibrado. São vários pontos, né? É justamente o conteúdo que não conseguiu absorver, que é um conteúdo que tem a tendência a cair mais no Enem. Justamente eu estou cansado, eu preciso dormir, mas eu também preciso estudar. Hoje, na maioria dos cursinhos, tem os simulados, né? E eu não consegui fazer a pontuação devida, eu tive uma queda do outro simulado, do outro tempo. A questão de justamente a comparação de um com o outro, a pressão, porque é o segundo, terceiro ano que eu estou fazendo o cursinho, a pressão que o meu pai está fazendo um investimento financeiro e eu possa não dar o retorno a ele que eles estão esperando. Então é um mix de coisa que eles vêm trazendo como demanda que a gente não tem como nem dizer assim, não, é mais esse, realmente não tem,
É uma oscilação, gama, né? É uma gama, assim, uma oscilação assim, bem gigante, porque vai de aluno para aluno mesmo. E não tem como. E quando vai chegando essa reta final, a gente tá agora, né, poucos dias, na verdade, do primeiro dia de provas, né? O primeiro dia de provas que acontece no dia 3 de novembro. E aí, quando vai chegando essa reta final, a ansiedade aperta junto com o cansaço, né? Que é inevitável depois de passar tantos meses se dedicando a estudar. O que é que você mais orienta para os alunos? Hoje eu posso continuar na mesma tecla que eu oriento no início, né? Que é tentar manter a tranquilidade em relação a começar a identificar os pensamentos intrusos, que são os pensamentos ansiosos, né? Eu consigo resolver, eu consigo puxar, porque hoje eu já até conversando com um aluno no corredor, diz assim, vocês estão num mix de emoção tão grande, vocês querem que o Enem chegue para poder passar logo e acabar, e ao mesmo tempo vocês querem que demore para poder dar tempo e estudar mais. Ela disse, não, eu estou em tempo de cortar, de puxar meus cabelos e endoidar, né? E aí vem justamente isso, a gente não tem como puxar o Enem do dia 3 para o dia 10 para o dia 23. Eu não tenho como, não depende de mim. O que é que depende de mim? As minhas metas diárias para poder eu me motivar para no dia 3 e no dia 10 eu estar bem. Que é o que eu trabalho com eles, é eles começarem a se conhecer dentro do processo da prova. Eles fazem simulado praticamente do meados do ano até agora, se não for antes. Eu não estou me recordando bem as datas dos primeiros simulados. Mas aí eu já vejo, gente, comece a fazer simulado em casa e comece a responder de forma diferente. Como assim algo de forma diferente? No primeiro dia de prova eu vou responder pela mais difícil, depois eu vou para a mais fácil, aí depois eu vou fazer outra prova, no caso de primeiro ou segundo dia, no mesmo padrão, eu vou começar pela mais fácil, depois eu vou para a mais difícil, ou então eu vou ter quebra, ali eu tive dificuldade. E aí, então começar a se conhecer nesse processo. Aí na correção vai saber o seu índice de erro, de acerto, né? Se foi a interpretação da questão, se foi a insegurança, se foi a metodologia da prova. Então, isso tudo faz com que eles tenham um autoconhecimento dentro desse processo e vá mais seguro para o dia da prova. Diminua um pouco essa ansiedade. E justamente buscando sempre estar fazendo pergunta. Eu consigo responder? Eu consigo resolver? Depende de mim? Porque o que depende de mim vai até aqui. Aí daqui para cá não depende mais. Então já não tem um controle. Eu tenho que recorrer, tenho que me recolher, né? E controlar um pouco mais meus pensamentos de dizer assim, não depende de mim. E aí eu vou tranquilizar. Zerar nunca. A gente não zera. Ansiedade. O filme Divertidamente tá lá para poder comprovar isso, né? Esperando cada momento que a gente ia falar disso. O filme Divertidamente tá lá para poder comprovar isso. A gente não tem como zerar nossas emoções. Elas fazem parte da gente. Então a gente precisa saber lidar com elas. Equilíbrio também, né? Equilíbrio. É modinha na internet, equilíbrio é tudo, mas realmente é verdade. Né? Não é meme, é verdade. E para esses dias, né, que antecedem a prova, né, a última semana, o que seria ideal a gente fazer, né, porque também é uma coisa que eu sempre converso com quem acompanha o Nota 10, né, essa reta final, por exemplo, é uma dica que a gente deu, né, para quem acompanha o canal, é que não adianta ficar horas e horas estudando, porque também nós já chegamos numa fase que você só vai se cansar e não vai absorver conteúdo. Sim. Não dá para fazer... O menos é mais. O menos é mais, né, nessa fase, isso, né? Isso. Eles estão no ciclo de revisão, né, agora. Eles já estão no processo de ciclo, já estão encerrando, na verdade, o ciclo de revisão, que eu converso muito com eles assim, o que vocês não aprenderam, ou então o que ficaram em dúvida, o momento é agora, de tirar dúvida, de reforçar, né, esse ciclo de revisão. Então, assim, eles têm ainda um perfil, digamos, até final da próxima semana, que eles vão desacelerando, né? Eu disse, gente, vocês precisam desacelerar, vocês vão manter uma meta diária, porém, vocês não precisam mais manter as 9, estudando em medicina, uma média 9 horas, 8 horas de estudo por dia, né? E então, assim, a gente precisa desacelerar. O corpo precisa descansar, a mente precisa descansar. Então, você precisa entender que você lê um livro, você descansa e, ao mesmo tempo, você também está estudando para o Enem. Você está estudando interpretação, você está estudando repertório para redação, você está tendo 1001 coisa. Então, cabe você ter esse olhar positivo. Você assistir a um filme da mesma forma, você escutar uma música,
né? A prova do Enem do ano passado a gente viu isso, que veio uma música de Caetano Veloso, né? E assim, hoje os jovens, muitos jovens não sabem nem quem é Caetano Veloso. Então, tudo isso faz parte. Atividade física, se você já tem, manter o ritmo, ajuda muito também no processo da ansiedade. A alimentação nem se fala, né? É uma tecla que a gente bate do início ao fim. Eu adoro trabalhar nessa área da alimentação, né? Eu sou especialista, não tenho um curso na área de cirurgia bariátrica, então é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles, a questão do equilíbrio da alimentação dentro desse processo deles, e principalmente nessa reta final, né? Então, se eu tenho o hábito de comer comidas gordurosas, mas não é porque eu tenho o hábito que eu vou fazer isso na semana do Enem, não. Eu vou começar da segunda-feira, melhorar meu quadro minha alimentação, para poder no domingo eu estar me sentindo bem, né? E eu saber até mesmo qual alimentação eu vou levar para o dia da prova. Então, nessa última semana, realmente reduzir essas horas de estudo? Sim. Eu não vou dizer zerar, jamais, mas precisamos reduzir. Até porque se zerar vai gerar mais ansiedade, mais autocobrança, e a gente está fazendo o processo inverso, né? Mas aí vai ter aula, né? Vai ter ciclo de revisões, acredito que até o dia 8, em alguns cursinhos, que é a sexta-feira, né? E eles vão ter esse suporte, tem monitores nos cursinhos para poder dar esse suporte a eles, mas eu preciso desacelerar para poder ter o meu sono bem e não virar uma bola de neve de sono, de cansaço, e no dia da prova eu jogar meu ano todo fora por conta disso. Nos dias comerciais, beleza, segunda a sexta, aí chegou na sexta, ainda vale a pena assistir aula no sábado? Ou depende, é mesmo essa questão de se conhecer e aí ver onde é que está o seu limite? Tiffany, é questão de realmente se conhecer. Porque, assim, tem gente que gosta de ir para aulão de véspera porque uma dica, um detalhe que é colocado lá faz toda a diferença. E tem gente que não, né? Tem gente que, não, vou descansar, no máximo, realmente, encontrar com os amigos para espairecer e... É que eu fico assim, será que vale mesmo a pena? Será? Eu fico na cabeça, você não vai mais aprender nada no sábado antes do Enem, mas será que... Aí depois eu mesmo fico com os meus pensamentos, né? Será que não vou mesmo? Será que como você falou, esse pequeno detalhe que eu escutei no aulão não vai fazer diferença? Aí também já fica... Novamente entra nesse ciclo, né? De cobrança e nesse e se, tá? E se eu não for? E se eu for? O se sempre vai existir na nossa vida, né? E aí vai realmente dele se conhecer, porque assim, quando é um aluno que sai do terceiro ano, ele está se conhecendo literalmente nesse mundo novo de cursinho, de Enem, né, de foco realmente. Por mais que o terceiro ano ele venha hoje já trabalhar dentro da perspectiva do Enem, mas é diferente, porque assim, você não estuda apenas para o Enem, você estuda para a prova da escola. Mas você estudando para a prova da escola, você está estudando para o Enem? Sim, consequentemente sim. Mas é diferente do cursinho que você está lá dentro de uma preparação voltada para o Enem, onde os professores são qualificados para isso e tem um conhecimento de quê? Do que cai mais, do que cai menos, e aí ele vai ter esse conhecimento. Na escola vem o quê? Eu tenho que bater o conteúdo e eles têm que aprender, porque vai cair também de toda forma no Enem, mas não tem essa diferenciação. Então, quando os alunos que é recém-saído de terceiro ano chegam, então eles estão com sede, então eles vão pensar aulão, tudo, então eles precisam desse processo para se conhecer. Tem alunos com 2, 3 anos que já estão dentro dessa rotina, que já se conhece e diz, não vai fazer diferença. O que eu tinha que aprender, eu aprendi até aqui, e se eu for para esse aulão vai me cansar, ou então vai ser de outra metodologia, de outro professor, e pode me confundir. Então, realmente é algo muito individual. E você falou agora, né? Vai ser outra metodologia, pode me confundir. Nesses últimos dias, é melhor ficar na sua zona de conforto? Ou não? O que seria zona de conforto? Então, né, menina? Não, assim, essa pergunta é nível Enem. Né? Mas assim, você fala assim, a zona de conforto em relação a descanso ou uma zona de conforto no meu mundo? No meu mundo em que sentido? No meu mundo no sentido de meu mundo de estudo, meu mundo de atividade física, meu mundo de família. Minha zona de conforto no contexto geral. E às vezes muita gente entende zona de conforto apenas como um descanso, tá deitado assistindo um filme, né? Uhum. Então, assim, vai justamente disso. Por que é que eu preciso me alimentar hoje? Qual é o meu alimento
para o meu eu, para o meu emocional, para o meu espiritual, né? Que tem também isso, né? Porque a gente está falando só da psicologia voltada para a ciência, que a gente também tem que esquecer da espiritualidade que cada um tem, né? E aí, como seria essa zona de conforto? Eu tenho que me conhecer para poder me aceitar nisso. Então, se realmente eu já preciso descansar a partir da sexta, eu vou descansar a partir da sexta, fazer uma atividade física, me encontrar com os amigos, com a família. Mas se eu precisar fazer uma revisão, assistir uma videoaula em casa, mesmo de um assunto que eu tenho dificuldade, é válido da mesma forma. Agora, porque eu encontro o meu limite. Que eu não vá virar uma noite, porque uma noite mal dormida, uma noite perdida, a gente não recupera fácil. Eu acho que com essa conversa eu fico pensando que o mais difícil do Enem não são as questões, né, o conteúdo, é mais o autoconhecimento e o controle de si mesmo para conseguir ter um bom desempenho. Demais, Tiffany, porque assim, foi algo que eu já escutei muito. Eu perdi a prova por conta de uma crise de ansiedade. Então, assim, foi um ano jogado fora. Entre aspas, porque um ano de conhecimento a gente não joga fora. Só em relação à prova do Enem, né? Uhum. Eu converso muito com eles quando estão com 2, 3, 4 anos de cursinho, que vai gerando essa frustração, esse cansaço, mais um ano, tudo. Gente, vence. Você não é o mesmo que você era há 3 anos. Foi sempre somando mais alguma coisa. E agora você vai somar o que estava faltando. E quem sabe esse ano não é a sua vez. Então você precisa se motivar e olhar, ter esse olhar positivo. A gente sempre precisa ter um olhar positivo, né? É quando eles se cobram muito, pronto, uma demanda que eles se cobram muito, quando vão responder a questão e erram. Aí eu digo, vocês de 45 questões, vocês acertaram 35 no simulado de ensino no início do ano. Em suposição. Vocês não viram as 35 que vocês acertaram, vocês viram as 10 que vocês erraram. Então, por que não olhar diferente dentro desse processo? Uhum. Né? Se motivar dentro disso, né? Peraí, calma, o momento de eu errar é agora. Que bom que eu errei agora e não errei na hora do Enem, da prova. Uhum. Né? Que bom que eu errei agora e eu vou poder corrigir e identificar meu erro. Olha como é diferente. E na hora da prova? Como controlar essa ansiedade? É assim, vamos lá. Cada um tem seu processo, mas uma das coisas, das dicas que a gente dá que realmente é necessária é a questão da respiração, né? Sempre a água não pode faltar, né? E a respiração. Antes de você mesmo abrir a prova do Enem, você fazer esse exercício de respiração. Você mesmo coloca a mão no seu diafragma, né? Inspira, fazer como eu faço com meu sobrinho. Cheira a florzinha e assopra a velinha, né? E aí você faz isso numa repetição de 10 séries para poder você começar a sua prova. E aí você vai tendo esse conhecimento. Olga, e aí eu olho a prova toda de uma vez, eu olho uma de cada vez. Olha logo o tema da redação. Olha logo o tema da redação. Muito subjetivo. Vai de pessoa para pessoa. Por isso o autoconhecimento durante todo o ano de como você responder a prova. Essa questão de cada prova você fazer de uma maneira diferente para você saber o seu nível de acertos e de erros, de dificuldades, é justamente para poder você, no dia da prova, você lhe trazer um pouco mais de segurança. Uhum. Ou então um pouco menos de insegurança. Mas também, assim, numa perspectiva de ser flexível. Por exemplo, eu me acostumei a responder a prova desse jeito, mas aí na hora da prova não dá certo, e aí eu perdi o controle porque eu tinha me planejado seguir essa rota e não consigo, e aí pânico total. E aí vamos fazer o exercício da respiração, tomar uma água, dar uma se voltinha, possível, ir ao banheiro, dar uma voltinha, voltar para a prova e nunca voltar para a mesma questão. Peraí, vamos aqui para uma questão que eu me identifico. Uma dica que eles bolam de rir, inclusive até o professor de redação, que eu sempre quando eu vejo ele, essa dica eu dou para todos os alunos, e foi você que me ensinou quando eu estava estudando para concurso, que hoje ele é professor de redação. E aí, quanto mais uma prova rabiscada, mais segurança nos dá. Então, assim, tenta puxar a setinha, tenta fazer sublinhado, tenta circular, puxa a setinha, faz uma interpretaçãozinha com suas próprias palavras para lhe trazer um conforto, uma segurança que você está entendendo aquela questão. Né? Olga, perca de tempo. Às vezes a gente precisa perder um pouco mais de tempo numa questão e trazer segurança para poder ganhar mais tempo em outra. Uhum. Então o equilíbrio e o autoconhecimento dentro desse processo é muito importante justamente por conta disso. Acho que dessa forma que você fala, é ir focando no que você sabe. Sim, traz essa segurança.
eu tô identificando uma palavra que eu sei, uma coisa que eu sei, e aqui eu acho que eu consegui identificar isso, então é mais identificar o que você, focar no que você sabe, São né? estratégias, né? Por mais que a gente vá trabalhando, eles vão trabalhando isso e vão se identificando. Eu trabalho com estratégias durante todo o ano, eles conversando comigo, mesmo no corredor, Olga, assim, a gente, vamos tentar fazer dessa forma, vamos tentar fazer assim, vá moldando o comportamento, mudando o horário, vá fazendo isso para ver como é que você vai se encaixando e vai dando certo. Então, essas estratégias vai com que eles vão cada vez mais trazendo uma segurança, uma confiança, um conforto, né, que está dando certo e que vai dar certo esse processo lá no dia da prova. Olga, pra gente encerrar, o que é que não pode faltar no nosso psicológico no dia do Enem? Um equilíbrio, né? Eu preciso identificar o equilíbrio para poder saber do meu limite, coisa que a gente colocou aqui em todas as falas, né? Eu saber até onde eu posso ir. Colocar que nem tudo está sobre o meu governo, nem tudo está sob o meu controle. Então eu preciso identificar isso a partir do momento que eu acordo cedinho para fazer um belo de um café da manhã saudável. Eu não tenho o costume de fazer um café da manhã saudável, mas tente comer alguma coisa para poder fazer todas as refeições até a prova do Enem, né, e ir tranquilo em relação a isso. Por mais que algumas pessoas que têm ansiedade não conseguem comer, mas é preciso fazer um esforço. Olga, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, Tiffany. É muito bom, assim, eu acho que os alunos que você acompanha devem sentir essa sua calma e tranquilidade que você falando, eu senti, assim, o acolhimento. Muito bom contar com você aqui e passar essa tranquilidade também para quem acompanha o Nota 10. Obrigada, desde já. Obrigada pelo convite a você e a toda a equipe da TCM. Estou aqui disponível sempre que precisar, né? E assim, na época da faculdade eu não imaginava, por mais que quando eu fazia faculdade, eu já via a possibilidade de eu trabalhar nessa área, mas eu não imaginava que eu ia me identificar tanto, eu ia gostar tanto de trabalhar com alunos. E assim, eu acolho eles de um lado, eles me acolhem do outro, é muito gostoso. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando. Obrigada, Olga. Obrigada também você que está aí do outro lado, que acompanhou a nossa conversa até aqui, que está se preparando para o Enem. Espero que as dicas, que a nossa conversa tenha feito diferença para você. E é o que a gente sempre fala no Nota 10 e aqui no Nota 1000. Respirar, manter a calma, confiar no que você já estudou e confiar nas suas redações. O nosso Nota 1000 de hoje está ficando por aqui. A gente volta depois com mais episódios, com mais papo descontraído sobre o Enem para você que nos acompanha.